Flamengo, por exemplo. Você não vê o Flamengo, ele sempre tem uma janela de muita... Ele contrata um ou dois caras de impacto, mas porque ele já tem um time formado, a base. E O você Palmeiras e o enxerga... Flamengo são os dois únicos times no Brasil que podem se dar o luxo de falar: vou segurar meu elenco. Tá falando sério, o Flamengo não precisa contratar muito, porque a base é muito boa, o time é muito bom. O Felipe Luiz, a manutenção do trabalho de um cara que chegou na reta final da temporada passada e fez o time jogar, o que... Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação. Vamos acompanhar aí a mídia paulista falando sobre o Flamengo, falando sobre as situações de alguns clubes aí. Melhor, será que o Flamengo realmente precisa fazer contratações, pelo menos nesse início de temporada aí? Tá muito legal o vídeo, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Mas eu vou falar uma coisa pro senhor, eu tenho uma visão de futebol hoje que penso assim... Quanto mais o time contrata, pra mim ele tá mais bagunçado. Igual o Cruzeiro com esse pacotão, toda essa coisa. É lógico, é legal, tu está sonhando muito. Depende, Portugal, depende, velho. Mas o time tava. Mas, ô Pedro, o time tava mal. Quanto mais você precisa trazer. muito é porque não tava legal. É porque não tava Tudo legal, bem, Pedro. tudo bem. Não, Mas precisa, não precisava de um zagueiro? Não precisava de um zagueiro? Precisa de dois. Mas o... Pedro. Portugal. Assim, Tem que contratar mais, vamos lá. exatamente. O Flamengo, por exemplo. Você não vê o Flamengo, ele sempre tem uma janela de muita... Ele contrata um ou dois caras de impacto, mas porque ele já tem um time formado, a base. Você enxerta um ou dois... Agora, você apresentar 6 caras, é sinal que alguma coisa Mas vai se tu muito mal no precisa, time atual. Portugal. Mas se tu precisa... Mas, cara, ô, Mas Portuga, o você não Santos, pode por colocar exemplo, o precisa de Flamengo... 15. Se precisa... Mas é que tá, você não pode porque colocar tá o mal. Flamengo como parâmetro. O Palmeiras e o Flamengo são os dois únicos times no Brasil que podem se dar o luxo de falar: vou segurar meu elenco. Porque os caras não precisam ficar vendendo jogador e passando com o Pires na mão. O restante dos clubes, eles precisam dessa conta, Portugal. Mas, mano, já foi pior. A gente acompanhava futebol. A gente tem mais de 40 anos. Mas só para finalizar, Vai lá. os dois clubes que hoje têm aí as contas equilibradas aí em termos de grana, arrecadação, despesa e tudo mais, são Palmeiras e Flamengo, ponto. O restante dos clubes, eles precisam, para fechar no azul ou tentar diminuir a trolha, vender jogadores, Portugal. Então não tem jeito. E quando você não tem dinheiro para conseguir fazer uma compra e reforçar o teu elenco, por exemplo, o Corinthians ano passado, ele na segunda janela, e aí agora eu volto a falar do Fabinho Soldado, esse cara foi muito competente. Porque o Corinthians ele trouxe jogadores aí que mudaram o patamar do time, por mais que você diga, mas tá na composição aí as luvas. Mas a maior parte dos jogadores que o Corinthians trouxe, que fizeram o Corinthians mudar de nível, não tinham vínculo praticamente com o clube. O Hugo Souza veio por 800 mil euros, André Ramalho veio de graça, Carrídio veio de graça, Martínez veio de graça. Entendeu? Então, Mas só pra você ver, agora, ele foi tão bem no meio do ano que ele não foi tão agressivo na janela. A gente tem mais de 40 anos, o próprio ouvinte é mais antigo. A gente lembra, o Palmeiras, por exemplo, está o Palmeiras que é o time dele, cada 6 meses tinha que remontar um time. Porque não aguentava ficar com o time aqui, tinha que vender. O Maglione, né? Não é Aproveitando assim. a torcida Mucilon, né? Que tem aí rolando. Os caras, não, só o Botafogo. Tá aí, ó, o cara desmontou o time. Tá todo ferrado. Vai ter que começar do zero. Os caras estão cobrando dinheiro. Mundo. Não, tá devendo ainda o que contratou. Não tem treinador. Tá devendo várias lá atrás, deve o São Paulo, deve outros clubes aí. O Atlético Mineiro, seu Bento, falando sério, ele tá estudando a possibilidade de entrar em recuperação judicial. Ele não tem dinheiro, tá arrebentando lá. O Botafogo tem que dar graças a Deus que ele encontrou essa SAF na história. Era isso ou fechar? Mas ele mostrou, sim, eu tô dizendo aqui, o torcedor palmeirense, uma parte começou, é o Botafogo, tá vendo? Fogo de palha, tá aí, desmontou o time não inteiro. É cedo pra dizer que é fogo Mas foi de palha. 10 embora, São Paulo, tem que remontar o time. Sei. Esse ano acho que não vai dar mais. Mas ano passado desmontou de novo. Mas essas conquistas... mas ano passado fez a mesma coisa. Não, tudo bem. Mas deu certo. Que vai dar certo, contratar uma galera e encaixar de novo, não é? Mas o problema do Botafogo não é do Botafogo, é do dono que tá com problema lá no Lyon que precisa movimentar a trolha. O problema vai além do Botafogo, né? Louca pra tricotar com vocês aqui sobre o Flamengo. O time não contratou muito, agora tá encaminhando o Juninho, atacante que você deve conhecer bem. Do Furacão ganhou uma Copa do Brasil do meu Colorado. Com todo respeito, eu tô achando que o parente do Ulisses tá mexendo meio esquisito nesse clube aí, viu? Parente é o Flamengo. José Parente do Ulisses. O José Boto, né? Meu Deus, tomara que ele não esteja acompanhando o programa. Comendo a TV. Mas ele chegou num discurso forte, hein? Discurso, pelo menos, ele tem afiado.
Posso falar? O Flamengo não precisa contratar muito. Agora falando sério, o Flamengo não precisa contratar muito porque a base é muito boa, o time é muito bom. O Felipe Luiz, a manutenção do trabalho de um cara que chegou na reta final da temporada passada e fez o time jogar, o que não jogava e que não corria, inclusive, com o Tite. Eu acho que o Flamengo, assim, é questão pontual. Se você for analisar a zaga, quando você perde o Fabrício Bruno, que hoje, querendo ou não, é jogador de seleção brasileira, recentemente convocado, eu acho que o Tite... Mas é reserva. Era reserva no Flamengo. Exato, mas aí você tem o Fabrício Bruno, você tinha o Léo Ortiz, que jogou muitas vezes como volante com o Tite, pode voltar pra zaga, que é um belo zagueiro. Léo Pereira, eu acho que é um time muito ajeitado. Ainda buscaria, talvez, um reforço pras laterais. Até porque o Ayrton Lucas pode sair. Quer contratar o Léo Pereira, olha só. O Boca Juniors. E o Ayrton Lucas pode sair pro Grêmio, atrás de todo mundo. né? O goleiro, seu goleiro, inclusive seu goleiro. O Marquezinho. O Marquezinho. Boca que é um assédio. Sabe o que uma coisa que me chamou a atenção? Não sei se vocês tiveram essa informação. O Fabrício Bruno, já que o assunto é Flamengo, na apresentação, ele citou um papo com o Felipe Luiz que me chamou muito a atenção. Eu vi. Que ele falou que o Felipe Luiz disse pra ele, olha, você não tem as características que eu gosto. Cacete, como assim? Bom na bola aérea, rápido, tem um passe longo bom, não tem... Ele falou, bom, então vou procurar outro lugar. Não foi isso, foi que ele disse que o Gabigol saiu do Flamengo para continuar amigo dele, e eu também. Mas vocês lembram que quando o Felipe Luiz foi apresentado, ele disse que ele não estava lá para ser amigo de ninguém, e sim para trabalhar e para fazer o que ele achava que era melhor para o Flamengo. Eu lembro muito bem das primeiras coletivas dele falando sobre isso, porque muita gente questionou que se ele era tão amigo dos caras, será que não ia ter uma panela? Será que não ia ser, de repente, alguma coisa até prejudicial para esse relacionamento novo? E ele falou, eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para treinar. Ele teve a treta com o Gabigol na final, né? Que era um amigo. E agora ele, poxa, ele chegar pro... Imagina só, chegar pro Fabrício Bruno e dizer assim... Mas é uma questão profissional, né? Cara, tudo bem, mas ele mentiu, ele mentiu. Eu achei estranho, porque o Fabrício Bruno não tem qualidade. Mas qual estilo de zagueiro é bom pra ele? Se ele não quer um cara rápido, com a boa saída de bola, lançamento... Bom na bola aérea. Bom na bola aérea. O que ele quer? Que tipo de zagueiro que favorece o Felipe Luiz, o estilo de jogo dele? Que enquanto tem... Porque como ele ganhou, as pessoas toleram e respeitam. Isso. Mas... Primeira derrota ou primeira sequência ruim, aí vão falar, mas você abriu mão do seu zagueiro aí? Então. Ele não quis o Davi Luiz também, ele não quis o Davi Luiz. Mas aí é justificado, né? Mas aí foi a nova diretoria, né? Muda a diretoria, o contrato estava acabando. Mas o Flamengo com certeza vai contratar um zagueiro. E deve estar de olho em alguém que tem essas características. Agora, eu lembro também que o Fabrício Bruno, em algum momento, ele já disse que ele até desafiava qualquer atacante do Brasil na velocidade. Lembra disso? Ele perdeu do Vitor Roque. Não, pro Hulk também. Ele perdeu do Vitor Roque. Eu acho que o Flamengo Mas ele foi importantíssimo pro Felipe Luiz da Copa do Brasil naquele jogo contra o Corinthians. Eu acho que o Flamengo podia atrás do Vitão. Eu acho que faria uma boa dupla ali. Não, para, Chico. O zagueiro junto do Léo Pereira e do... Thiago Heleno, leva o Thiago Heleno. De fato, o Chico tem razão. O Vitão é um dos destaques aí da temporada passada na defesa. O Vitão tem que ficar no Inter, permanecer no Inter, jogar bem no Inter. É isso. E o Vitão é um zagueiro que, para ele ser melhor ainda, eu acho que ele é um zagueiro, ele é muito bom, mas ele vai ser melhor ainda se ele aperfeiçoar a capacidade de fazer gols. Ele faz poucos gols. É verdade. Se ele quiser zagueiro, hoje tem que fazer gols. O Chico consegue irritar a Renata botando de fé. Não, mas assim, eu fui olhar pro mercado. Com isso mesmo, porque já temos poucas reservas, as que temos. Eu fui olhar pro mercado e lembrei do Vitão, pô. Mercado que você fala? Mercado zagueiro? Não. Mercado tá voltando, inclusive. Mercado é outro. Tá aí nação, a mídia falando aí sobre o Flamengo, falando sobre Fabrício Bruno. Renata Fã foi perfeita ali quando ela lembrou, né, que Felipe Luiz avisou na entrevista, logo quando ele foi apresentado no Flamengo, que ele não estaria no Flamengo para ser amigo de nenhum jogador, para agradar ninguém, né? Ia jogar com ele aqueles que estavam bem tecnicamente e fisicamente, e aqueles que se encaixam no estilo de jogo dele. Ele foi bastante verdadeiro nessa situação, nas escolhas dele, né? Ele foi bem claro para os jogadores e, infelizmente ou felizmente, Fabrício Bruno não se encaixa no estilo de jogo de Felipe Luiz. Muitos torcedores que torcem para outros clubes ou até mesmo o pessoal da mídia não entendem porque a torcida do Flamengo, alguns, né? Não todos ali, não vamos generalizar, não gosta de Fabrício Bruno, tampouco Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, claro que se gostasse ele continuaria, faria de tudo para ele continuar no Flamengo, mas só que o estilo de jogo de Felipe Luiz é o estilo de jogo que precisa da posse de bola, precisa do controle do jogo e do principal, uma boa saída de bola dos zagueiros, dos laterais e do volante. Então não adianta o volante chamado Burucutu, né, que o pessoal já falava que só fazia
Só fazia marcar, chegar junto. Então esse estilo de jogo não combina com o estilo de jogo de Felipe Luiz. Fabrício Bruno é um ótimo zagueiro, é um excelente zagueiro, realmente é um zagueiro veloz, é um zagueiro alto, é um zagueiro que foi para a seleção brasileira por merecimento, que para o estilo de jogo de Felipe Luiz, aquilo que ele quer implementar na equipe do Flamengo, ele não se encaixa, porque ele não tem uma boa saída de bola, e também ele é um zagueiro que corre para trás. Ele, ao invés de antecipar jogadas, ele prefere deixar tipo um contra-ataque para ele apostar a corrida, sei lá, ele confia nele, tem essa autoconfiança nele. Só que isso muitas das vezes atrapalhava o Flamengo e poucas pessoas percebiam isso, só não o Felipe Luiz, né? Claro que o Felipe Luiz estava do lado do campo e analisando tudo ali. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Comenta o que é que você achou dessa entrevista de Fabrício Bruno lá no Cruzeiro, comente, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima, nação!